Vamos lá então para o passo 3 do nosso movimente. O movimento da mente que faz você sair da zona de conforto. Bom, pessoal, então começando, lembra, eu estou aqui para a gente poder trabalhar, para a gente poder buscar a melhor informação da melhor forma possível. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco mais descontraída. Hoje estou aqui em casa e domingão, então vamos fazer a entrega de uma forma que todo mundo precisa saber, que sair da zona de conforto, inclusive, é isso. Domingo não é um dia só para a gente descansar, domingo é um dia para a gente produzir. E amanhã, segunda-feira, não é um dia só para a gente trabalhar, também é um dia para a gente poder descansar. Saiba fazer isso. Então, dentro do processo, movimente, eu desafio você a sair da sua zona de conforto. No passo 1, nós falamos sobre qual a sua história e qual a sua realidade atual no momento. Nós falamos também sobre adaptação, sobre sobreviver. Isso está no vídeo 1. As melhores oportunidades surgem na vida daqueles que lutam por elas. Depois nós vamos para o passo 2. No passo 2, nós falamos como você quer terminar a sua história. Ser autocrítico e participar da sua vida. Isso tudo está na aula 2, vídeo 2. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de pare de contar mentiras para você. Trabalho então com terapia há muitos anos, trabalho com pessoas que têm dores emocionais e dores físicas, e eu vejo muitas pessoas contando histórias, mas a maioria delas estão contando mentiras. Nós criamos muitas mentiras para nós podermos sobreviver da melhor forma possível. E o nosso cérebro muitas vezes se adapta a contar mentira e cada vez nós contamos mais mentiras. Então, para de contar mentira. Seja autocrítico com você. Nós trabalhamos já essa parte. Então, agora é hora de você poder realmente tocar na sua ferida. Por quê? Porque só você sabe realmente quais são as suas verdades e quais são as suas mentiras. Mas vamos deixar a mentira de lado. Vamos olhar quais são as suas verdades, o que você realmente quer. Então, dentro desse processo, a gente deve sempre fazer a pergunta: o que eu quero viver de verdade? Por quê? Porque você deve parar de contar mentiras. Para de contar história. Para. Você precisa viver a sua verdade. Então, pergunta para você mesmo e responda. O que você gostaria de viver de verdade? Outra coisa que você pode estar perguntando para si é... Vamos lá, vamos fazer uma pergunta um pouco mais criativa. O que você não quer mais viver? Então começa daquele processo. O que você não quer mais? Vamos contar mentira? Que as pessoas contam pra mim? Eu estou satisfeito com os meus resultados. Meu marido é um bom marido. Eu estou satisfeito com o meu corpo. Eu como o que tem e tá tudo bem. Para de contar mentira. Agora a pergunta é outra. A pergunta é o que você quer viver de verdade. E dentro desse processo, você começa a fazer as suas escolhas. Mas para isso, muitas vezes, eu vou usar uma frase de Rumi, que Rumi diz: a ferida é o lugar por onde a luz entra. Ou seja, está na hora de você mexer nas suas feridas. Está na hora de você sair dessa zona de conforto e começar realmente a fazer escolhas. Mas escolhas que façam bem para você. É dizer sim para você. Porque a gente se acostuma na vida a dizer sim para todo mundo, e muitas vezes o sim do outro se torna o não para mim. Então agora é o sim para você, e que esse sim se encaixe com o outro sendo sim ou sendo não, é uma escolha. Mas para de contar a mentira para você. Essa mentira, ela só tem judiado do seu cérebro, ela só tem colocado você cheio de band-aidinha para todo lado, cheio de curativos, e você não percebe que o seu corpo está cheio de cicatrizes que conta a história do que realmente aconteceu. Então, desde o primeiro momento eu estou dizendo para vocês qual a sua história, o que você está vivendo hoje, e a gente vem crescendo dentro do nosso conteúdo, a gente vem crescendo dentro da nossa história, e a gente precisa, de certa forma, parar de contar mentira. Quando você para de contar mentira, começa a aparecer os vazios. Olha só, existe algum vazio dentro do seu eu? Respira um pouco, acalma sua mente, olha para a tua história, olha para o dia de hoje e diga: existe algum vazio aí? O vazio é uma teoria maravilhosa,
Porque em um copo vazio você coloca o que você quiser. Você pode colocar água, areia, ouro, você pode colocar mentira, você pode colocar dor, você pode colocar doce, você coloca o que você quiser. Em um copo cheio não cabe mais nada, mas nada, nada, nada. O que a gente precisa entender é que dentro do seu vazio, que é dentro do seu organismo, que constitui de cérebro, corpo, e automaticamente essa mente que controla toda a informação, o que preenche ela? Muitas vezes você teve vazios na sua vida e você não percebeu que você colocou, você fez uma substituição que não foi tão positiva. Não foi tão positiva, nós buscamos o tempo inteiro recompensas, o nosso cérebro trabalha à base de recompensas. E eu vejo pessoas fazendo de várias formas, com drogas, álcool, remédios, porque remédio é droga. Remédio pode te ajudar, mas ele também te prejudica. Não vou entrar nessa parte porque é muito polêmica. Muitas pessoas, para substituir um abandono, começam a comer que nem uns doidos. Tem gente que por conta de uma falta que existiu em uma época da vida, começou a estudar muito, como eu. Eu, em uma época da minha vida, eu me sentia desvalorizado, porque eu não gostava muito de estudar, meu negócio era jogar futebol o dia inteiro. Só que sempre tinha aquela piadinha, você vai aprender a falar, você vai aprender a escrever, falar o bom português. Então, dentro desse processo, chegou um momento que eu vi que eu tinha esse vazio dentro de mim, isso era uma ferida que eu tinha. E automaticamente, o que eu fiz? Eu fui preencher. Mas eu queria bons conteúdos. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei dentro do meu vazio algo que pudesse suprir realmente a minha necessidade. E não é ser inteligente, mas é ter conhecimento para poder trabalhar com estratégia, sabendo exatamente o que eu queria fazer as minhas escolhas. E só o conhecimento pode trazer para você o autoconhecimento, para você poder fazer suas escolhas e preencher esses vazios que existem dentro de você. Então, voltando àquela primeira parte ali, para de contar mentiras, e entenda o que você gostaria de viver de verdade. Se você olhar para o passado e falar assim, mas eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito aquilo, isso você não vai conseguir, porque isso já foi. Você só vai conseguir o que está para frente. É agora que você começa a sua grande decisão para você tomar atitude realmente. Agora você precisa fazer isso. O que foi, já foi. Já foi. Agora você precisa olhar para frente e automaticamente começar, de uma certa forma, a se estruturar para você poder fazer o quê? As suas escolhas e viver a sua vida de verdade. É deixar para trás aquilo que você não quer viver mais. E dentro desse processo, agora você precisa começar a mexer um pouco nas suas feridas. E saibam, tem uma frase que eu uso muito também, que as melhores oportunidades surgem na vida daqueles que lutam por elas. A gente falou sobre isso na aula 2. O que você está lutando no seu dia de hoje para você conseguir o que você realmente quer? Se é que você sabe o que você realmente quer. Muitas pessoas não sabem o que elas querem de verdade. Muitas pessoas vão no meu consultório e somente depois da segunda, terceira, às vezes quarta sessão, que tem pessoas que começam a assumir o que a gente conversa ali nas primeiras sessões. Eu me admiro quando chega uma pessoa na primeira sessão e abre o leque e fala, essa é a minha verdade. Isso para mim é incrível. Só que aí dentro disso eu falo, ok, mas você está aqui porque você fez isso, então isso gerou um outro processo e agora a gente precisa fazer isso funcionar. De uma forma, eu gosto de usar a forma fácil e divertida. Porque, gente, se você já tem uma dor, se eu for ficar batendo em cima da sua dor, vai doer mais ainda. E seu cérebro vai querer recompensa. O que eu quero aqui é que seja fácil e divertido. Então, nesse processo, a gente pode começar a preencher esse vazio com outras coisas mais. Coisas positivas ou negativas. Lembra, não quer dizer que você precisa viver uma vida plena de saúde, você só pode comer agora coisa saudável, que você tem que fazer atividade física, que você precisa isso e aquilo. Não, não. Mas esse é o caminho, esse caminho você já sabe. Então faça o melhor possível para você estar dentro desse caminho. Agora no vazio, muitas vezes a gente preenche isso com informações, amigos, trabalho, dinheiro, carro,
bolsas, de várias formas, simplesmente para o seu cérebro ter a recompensa que você quer. Que você quer. Só que você não alcança. Mas por que você não alcança? Porque você não luta por elas. Porque você não vive a verdade que você precisa viver. Então, no Movimente, o que eu quero é que você movimente realmente a sua mente. Para de mentir, porque quem mente não vive, vive apenas uma vida de enganação, e aquela sobrevivência faz com que seu cérebro gere outras informações. E eu ficaria horas falando sobre essas substituições e como que seu cérebro sobrevive diante de abandono, diante de hipocrisia, diante de falta de atitude. Não precisa correr todos os dias, mas você sabe que você precisa de uma atividade física. Você não precisa ter a melhor alimentação do mundo, mas você sabe que você precisa se alimentar bem. Você sabe que não fazer nada faz mal, e você insiste em não fazer nada. Você sabe que comer porcariada faz mal, e você continua fazendo isso. Então faça o primeiro movimento, pelo menos, de se afastar um pouco daquilo que está te prejudicando. E dê o passo rumo àquilo que realmente você quer. Então, não deixe passar um dia sem se perguntar quem é você. Eu digo muito isso para as pessoas. Nós precisamos todos os dias acordar e olhar no espelho e fazer a pergunta: quem é você? E quando eu olho para o espelho, eu tenho que ter satisfação sobre mim. Eu preciso buscar o que eu quero de verdade. Se eu estou incomodado com alguma coisa na minha vida, eu preciso resolver. Se eu estou incomodado com o meu relacionamento, eu vou tentar conversar com o relacionamento. E aí, muitas vezes, eu escuto assim: mas a minha mulher é muito cabeça dura, meu marido é cabeça dura. Eu falo assim: ok, qual a estratégia que você está usando para conversar com essa pessoa? Há quantos anos isso vem acumulando? Eu quero emagrecer, mas eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de comer doce. Ok, mas o que você está fazendo? Qual o recurso que você está usando para isso? Percebam que por trás das nossas mentiras nós criamos crenças. E essas crenças se tornam hábitos, e hábitos negativos para a nossa vida. Então, quando você olha diante de um outro olhar, automaticamente você começa a observar coisas que antes você não via. E quando você tem o conhecimento, você começa a usar estratégias que antes você não tinha. Então, dentro desse processo, a gente precisa dar o primeiro passo. Cláudio, eu estava incomodado, não com peso propriamente, mas com um pouco de barriga, com a roupa que eu sempre usei e não estava servindo, e aí eu ia correr e eu não tinha o mesmo desempenho, e não é de tempo e distância, mas a hora que eu voltava eu estava mais cansado do que qualquer coisa. E a minha recuperação era muito lenta, e eu procurei uma profissional para me ajudar dentro dessa área. Cláudio, mas você tem recurso para poder ir buscar essa ajuda. Sim, mas qual o recurso que você tem? Dentro do recurso, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. E dentro do processo, hoje nós temos a mídia que tem tanta coisa boa, tem muita coisa porcaria, tá? Toma cuidado, porque também tem muita gente que fala que faz 1000 coisas e não faz. Quando eu chamo o meu treinamento Ser Consciente e Coerente, é porque eu sou um cara que eu aplico o que eu sei. Eu aplico aquilo que eu acho que realmente é a verdade, a minha verdade. A sua verdade é você que tem que aplicar. Porque tem gente que fala que mas não faz. Então, ser e fazer precisam estar juntos. O dubi-dubi-du, que eu defendo do inglês, que é o ser e fazer, é fazer e ser de verdade. A pessoa vai na igreja, ela fala, ela abraça o irmão do lado, ela dá a mão, ela pede perdão, e a hora que ela sai, parece que ela esqueceu de tudo. Ela já sai xingando, ela já sai brigando, e já sai implicando, e não perdoa o irmão. E não abraça, o que ele acabou de abraçar, talvez ele já brigue na rua. É isso que eu falo de ser e fazer. Esse é o ser consciente e coerente para mim. É aquele que não conta mentira para si mesmo. Que é aquele que quando sente alguma coisa, olha para a ferida e diz: esse sou eu. Esse sou eu, e eu assumo a minha fragilidade. Mas tem gente que inventa história, que se faz de vítima. Tem gente que cria soberba simplesmente para não ficar para baixo e cria esse sistema. E tem gente que precisa de uma mansão, e tem gente que precisa de um carrão, e tem gente que precisa de tanta coisa para simplesmente mostrar a sua mentira. Como trabalho com terapias, eu sempre digo: me digas quais são os seus problemas, que eu te direi quem és.
No sentido de você pode me falar da sua dor física, você pode me falar da sua dor emocional, você pode falar para mim sobre o seu relacionamento, você pode falar para mim da sua satisfação ou insatisfação no trabalho, ou dinheiro. Tudo isso mostra, tem estudos já que mostram tudo isso. Por isso que eu fui fazer várias informações e integrar conhecimentos. O ser consciente e coerente, eu uso dessa forma. A minha mentoria eu uso dessa forma. A minha formação em consciência sistêmica, ela é integrativa. Tudo tem que integrar. As partes e o todo e as partes. Então, por favor, mostra para você mesmo quais são os vazios que existiram na sua vida inteira. Muitos deles você preencheu com coisas negativas. Quando você preencheu com coisas positivas, parabéns, você já é uma pessoa diferenciada na sociedade. E eu tenho certeza que nós vamos preencher ainda esse vazio com muitas coisas boas até o próximo domingo, que são 10 passos. E a gente precisa olhar para isso. E eu quero que a gente evolua todos os dias, mas não só esses 10 dias. Eu quero que daqui em diante você evolua todos os dias se perguntando: quem é você? O que você pode fazer de melhor? Qual a história que você quer contar de verdade? Sem mentiras. Então, dentro desse processo, pessoal, é muito importante você saber fazer escolhas. As escolhas determinam o seu resultado. Uma boa escolha, um bom resultado. Uma escolha ruim, como dizia Epiteto, não importa a derrota, mas o que você faz com ela. Então, a escolha ruim que sirva de aprendizado para você no próximo passo. Para de ficar se martirizando, para de ficar se diminuindo. O processo, ele é diário. Ele é diário. E não é à toa que você nasce e você vem crescendo e se desenvolvendo para você poder contar a história que você realmente quer na sua vida. Para você chegar lá no final. Porém, tem muitas pessoas que não olham para isso. Tem muitas pessoas que ficam presas a algumas informações, algumas derrotas, algumas dificuldades. E o que a gente vai fazer até domingo é caminharmos juntos para a gente poder olhar para isso como aprendizado, a gente olhar porque a gente precisa viver agora, a gente precisa criar o nosso primeiro passo, é agora. É quando acabar essa live você falar: meu, agora eu vou fazer isso. Não é nem acabar a live, é agora, porque você está pensando, você já resolveu isso. Já resolve isso que está dentro de você. Pelo menos escrevendo, colocando isso num papel. Qual é o vazio que existe em você? Qual a mentira que você está contando para o mundo? Hoje, mundo de Facebook, Instagram, o pessoal fica postando foto todo sorridente, no dia seguinte, você vê, eu vejo isso no consultório. Então, qual a mentira que você está contando? Qual a vida que você gostaria realmente de viver? O que você precisa deixar para trás? Qual a amarra que você precisa deixar? Quais são os pesos da sua vida? Quais são os vazios? E quem deixou esse vazio? Foi você? Foi outra pessoa? Como que você pode resolver isso? De maneira inteligente. Usem de sabedoria. Sem agressividade, sem más palavras. Não tente diminuir o outro e não se diminua. Mantenha de igual para igual e agradeça aquele que mostrou a sua fraqueza, que mostrou o que tem aqui dentro de você. Então, dentro do processo do movimento, esse sair da zona de conforto é poder colocar realmente o dedo nas suas feridas e entender que dentro de si existe uma pessoa, existe um coração que eletromagneticamente é mais forte, inclusive, do que seu cérebro, isso é científico, e automaticamente pode produzir sensações positivas para o seu corpo. Mas não fazendo trocas que simplesmente vão ser pequenas recompensas, que no dia atual vai ser legal para você, mas que daqui uma semana, daqui 6 meses, que é assim que as pessoas fazem. Eu tenho um problema, eu vou lá, bebo um monte, eu como um monte, e daqui uma semana, 2 semanas, a pessoa começa a engordar, a pessoa ela não resolveu o problema dela, e no dia seguinte vem aquela lamentação, no momento seguinte vem a lamentação. Então coloque recompensas positivas, tenha orgulho de você. Quando você se olha no espelho, o mais importante é você dizer: eu me amo, eu sou aquilo que eu planejei. Talvez não vai ser agora que você vai conseguir esse resultado, mas com certeza você pode alcançar o resultado diante de um bom planejamento, beleza? Então vamos seguir os nossos 10 passos, os 20 minutos que eu tinha para hoje já foi. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado, até a próxima!